Goiás registrou o melhor mês de outubro dos últimos 5 anos na abertura de empresas. Foram criadas mais de 2.300 novas firmas, segundo a Junta Comercial aqui do nosso estado. Muito bem, o número chama atenção e sobre esse assunto a gente vai falar agora com o presidente da JUSEG Goiás, Euclides Bargo Siqueira, que já está conosco aqui no estúdio, e no TBC2 tenho certeza que muitos empresários e também pessoas que almejam entrar nessa vida vão se interessar. Boa noite, presidente, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui para contar um pouco desses pontos positivos que Goiás vem tendo em várias áreas. A primeira surpresa, presidente Euclides, sobre esse dado é que nós passamos por um momento que ninguém esperava. Nós teríamos uma recuperação e esse número recorde de abertura aí de novas firmas. Existe algum fator para que isso tenha acontecido nesse tempo? Olha, em primeiro lugar, assim, tudo uma política de governo, certo? Né? Primeiro, a gente que tem a Secretaria do Crescimento, né? E a economia e tudo mais, foi tudo isso fazendo toda uma corrente do bem para que Goiás possa crescer, criar mais empresa e fazer um ambiente de negócio mais favorável. Boa noite, presidente, seja muito bem-vindo. A gente fala de mais de 2.300 empresas abertas aqui no nosso estado somente no mês de outubro, mas teve também um trabalho muito intenso da equipe para que essas empresas fossem abertas. É a junta comercial mais ágil do Brasil na questão de abertura de empresas? Isso. Nós fomos agraciados desde o mês de setembro já, certo? Com esse indício de a junta comercial mais rápida. Nós aqui, em média, gastamos para abrir uma empresa por volta de 1 dia e 1 hora, certo? Enquanto a média de todo o Brasil é 6 dias. Muito bem, isso inclusive coloca Goiás no primeiro lugar no país como o estado que abre empresas com a maior velocidade, o menor tempo que é possível abrir. Mas para isso é preciso pagar sempre vários impostos, então precisa deixar tudo em ordem. Tem pessoas que falam, mas eu tentei e não consegui em 1 dia, mas se a documentação não está ajustada, realmente esse prazo não acontece, né, presidente? Olha, é assim, Goiás tentou diminuir o máximo possível as questões dos empecilhos nessa questão da abertura. É uma junta 100% digital, da onde você estiver no mundo, você consegue abrir uma empresa em Goiás, certo? Então, tudo isso, né, culminou nesse brinde que nós tivemos, desse prêmio que nós recebemos do DREI, que é o Departamento Federal que toma conta do registro empresarial no Brasil, certo? Sim. A gente está vendo um prazo rápido, um prazo pequeno para você abrir a sua empresa, mas a gente sabe que manter uma empresa aberta é muito difícil. Isso. Como que está esse período? Tem uma média de tempo que as empresas ficam abertas aqui no estado de Goiás? Olha, todo mundo que vai abrir uma empresa e não se estrutura para isso, certo? A média dessa abertura e fechamento de empresa é 2 anos, certo? Mas se você entrar, estudar para isso, certo? Tem parceiros importantes do governo do estado, como o SEBRAE, como as associações comerciais, certo? Fazendo tudo isso, certo? Você consegue manter sua empresa aberta, porque é o sonho. Ninguém abre uma empresa para fechar daqui 2 anos, certo? Todo mundo tem um sonho de perdurar nesse aí, ficar rico e criar outras empresas que ficam junto com eles. Não né? é só juntar a documentação e abrir uma empresa, né? A pessoa tem que estar preparada, né? Tem que estar muito bem preparado para a gente poder exatamente ter essa estrutura e perdurar. Inclusive, falando sobre esse sucesso da estrutura, nós sabemos que esse número vai representar uma recuperação para o nosso estado maior. Não tem nenhum estado que não foi afetado pela pandemia, mas nós sabemos que se Goiás está atingindo esse novo recorde, no futuro, as empresas permanecendo, todo esse número, né, mais de 2.300, como isso vai contribuir para o nosso cenário financeiro e econômico? Olha, o estado, ele vive do empreendedor, você entende? Então, quanto mais empreendedor tiver aqui, mais imposto é recolhido e esse imposto é que faz a pujança de todo o estado. Asfalto, casa popular, tudo isso que o governo faz é com o imposto que arrecada do empresário. Então, isso, né, quanto mais empresários nós tivermos, quanto mais empresas crescendo,
a gente tiver, melhor o Goiás vai ser, certo? Mais rápido nós sairemos da pandemia. Goiás, já em questão de números, né, nós já estamos 5% acima de todos os estados em abertura de novos pontos de serviço, né? Não é só abrir a empresa, tem os empregados também que a gente tem que contratar, certo? Então, isso nós já estamos 5% também melhor do que todos os estados do Brasil. Presidente, a gente está falando de abertura de empresas, nós temos aqui uma lista com os 20 municípios que mais têm, que lideram aí o ranking de empresas, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Isso. alguns municípios ali do entorno do Distrito Federal, Isso. mas tem também alguns municípios que vêm crescendo, que são municípios mesmo do interior de Goiás. Isso. É realmente real esse número? No interior as pessoas também estão investindo em empresas nos pequenos municípios? Olha, tudo isso passa por incentivo do poder público, certo? Se a prefeitura ajudar, se o governo de Goiás está ajudando, certo? Se todas essas coisas acontecerem, por que você vai poder tirar uma empresa do interior se tem a mão de obra mais barata? É só qualificar melhor essa mão de obra, é fazer tudo isso, não tem um porquê de não abrir empresa no interior, né? Mas só falando essa questão dos números, né? Os números da Jusceco não tem jeito de ser mais ou menos, ele é esses números. Então, estão abrindo em todas o interior, certo? Em várias cidades do interior, estão abrindo empresas. O agronegócio, ele é muito forte em Goiás, certo? E isso faz realmente a diferença, certo? O agronegócio, o fármaco, na região de Anápolis, por exemplo, esse está fazendo toda a diferença em questão de número de emprego e em número em capital envolvido em toda essa empresa que está sendo criada. Muito bem, para falar um pouquinho mais sobre números, de janeiro a outubro, 711 empresas abertas no estado possuem um capital social acima de 500 mil. Isso mostra que é um número relevante de empresas que têm um valor acima do comum, não são empresas pequenas que estão sendo abertas. Isso passa pelo incentivo que o governo do estado está dando, certo? Exatamente no Pro Goiás, que antigamente as empresas, para se estabelecer com incentivo em Goiás, eram só as grandes empresas, agora não. É uma visão nova, as visões de 500, é uma média empresa, certo? Essas estão vindo com toda essa força que Goiás está dando para ela, para se estabelecer, e não só na capital, porque a capital, 33% de todas as indústrias e comércio são abertos na capital, mas agora está indo para o interior, como você mesmo disse. Muito bem, eu quero agradecer ao presidente da Jusceco Goiás, o Euclides Bargo Siqueira, e aguardamos um cenário cada vez melhor, muito felizes com essa notícia, e estamos aqui abertos para sempre noticiar toda evolução junto à Jusceco e as empresas do nosso estado. Boa noite, presidente. É um prazer estar sempre aqui, o estado de Goiás está aberto para todos que queiram vir aqui, e a Jusceco, ela tem que ser transparente, ela não pode incomodar ninguém. Então, se incomodar alguém, estou à disposição também lá na Jusceco para qualquer momento. Obrigada, presidente. Uma boa noite.